Olá pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Conexão X. Estou aqui com quem? Kátia Gaia. E hoje ela vai falar o que, pessoal? Ela vai explicar pra gente como desenvolver nossos dons paranormais. Tudo bem, Kátia Gaia? Olá, Cris. Bom, enorme estar com você. Olá, pessoal, tudo bem? Kátia, você vai falar para um público totalmente exclusivo seu, né? Porque o pessoal curte muito você, ainda mais a Galáctica, que você foi professora da Karen. Verdade. Todo mundo curte muito você. Kátia, explica para o nosso pessoal como que a gente desenvolve os dons paranormais. Como é que é isso, Kátia? Item por item, por favor, né? Eu amaria ter uma receita pronta, Cris. Todo mundo me Isso. pergunta assim, como eu faço? Não existe o como. Existe o que? Você entender o teu processo pessoal. Cada pessoa tem todos nós temos dons, né? Muitas pessoas demonstram isso nas suas aptidões do dia a dia, outras ligados à tua questão espiritual, como lidar com as pessoas. Eu tenho um dom assim que esse sempre eu tive a certeza que ele era. Eu chego converso com você 2 minutinhos. Você chega, você me conta a sua vida, sem eu te perguntar. Isso sempre foi muito nato. Interessante, né? Então, isso significa que as pessoas confiam na tua energia, exatamente, né? As pessoas se sentem à vontade de falar. Então eu nem sei como chama esse dom, mas eu posso falar que é uma empatia. Empatia, né? forte, É uma né? gentileza, é o dom do amor, porque quantas pessoas hoje não têm com quem falar? É verdade. De ser ouvido. E as pessoas estão muito carentes hoje, né, Kátia? Também, né? E eu escolhi um trabalho que me fascina, eu amo o que eu faço. Você sabe muito bem disso, tenho né? certeza Que você me disso. conhece há muito tempo. Mas ouvir problemas, porque ninguém vem para mim sem um, né? Todo mundo vai com problema, né? De todas as formas que você imaginar. Então, para mim, esse foi um dom que hoje eu desenvolvo com muita maestria, com muita tranquilidade, porque eu sei ouvir, mas eu não sei trazer para mim. Foi uma coisa que eu também tive que aprender. Porque chega uma hora que você fica, né, ao copo cheio, ele começa, né, vazar de tanto problema que você ouve. Então eu fui buscar outros trabalhos onde ele amenizava muito isso, para que não ficasse nada, Cris. Sem dúvida. Porque querendo ou não, se você não sabe lidar e você tem dó, eu não tenho dó, eu não tenho pena, eu tenho compaixão. É diferente, né? Muito diferente. Então a gente precisa aprender a trabalhar com isso. E tenho paciência e tolerância. Sempre tive. Mas este foi um dom que eu posso falar para vocês. Foi um dos, né? Porque eu sei que você tem muitos, né? Até porque você provou até eles nos paranormais, que eu mesmo fiquei muito orgulhosa da Kátia. E a Cris não sabia. Não sabia. Eu liguei para ela no dia, Não, quando amiga, estreou. assistindo. Então eu fiquei muito orgulhosa de ver a Kátia se colocando à prova, porque, veja bem, pessoal, é muito sério, né? Quando você fala que faz, e você demonstrar que você faz, principalmente em rede nacional, como houve, que o SBT é uma TV aberta, né? A Kátia foi lá, colocou a cara a tapa mesmo e me orgulhou bastante, porque ela mostrou exatamente ao que ela veio. Kátia, como é sentir? Que você entrava nas casas que haviam acontecido tragédias, assassinatos, como que é que você desenvolveu esse negócio de sentir o outro? Isso já vem desde criança, Kátia? Eu sou muito olfativa, eu sinto muito cheiro de lugares, de pessoas. Às vezes eu estou sozinha, entram aromas, então eu sempre fui muito olfativa. E eu tive uma cartaz maior ainda pós-magia, quando eu comecei a estudar a magia, onde você desenvolve mais os seus sentidos. Mas desde pequena eu já tenho isso, eu sentia cheiros que ninguém sentia. Eu já tive meus amigos imaginários, assim como você. Sem dúvida. Eu sempre vi, desde pequena, pessoas que ninguém viam. E eu sempre gostei muito do acolhimento do cemitério, eu sempre gostei muito de estar em cemitérios, de falar com pessoas que
eu ia visitar meu avô e meu avô falava assim, mas com quem você estava conversando? No cemitério você fazia isso? É, porque meu avô era pedreiro lá em Olímpia, né? E eu ia levar a marmitinha dele. Eu era petitica, assim, 7, 8 anos. Você já 9. tinha esse dom de... Sim, eu parava e ia cumprimentando. E ele falava, mas com quem você estava conversando? Você via os caras? Via ou via. Olha que interessante. Não, e vejo e ouço. Não, eu sei. Mas assim, por favor, não olhem pra mim e digam o que você tá vendo, porque eu não faço isso. E também não é sempre que vê, né, cara? A gente tem que estar conectado. E naquele momento, vocês sabem, criança, ela é expandida. Ela está ainda entre o mundo que ela vivia, adaptado neste mundo. Então, quando infância, hoje, nós temos que ter muito cuidado com as crianças, porque elas são portadoras de dons e nós que desenvolvemos, né, educação, pais principalmente, precisam tomar atenção nisso. Eu tenho uma história para contar da Kátia Gaia. A Kátia Gaia, quando me conheceu no Prom, ela olhou para minha cara e falou assim, não sei, mas eu sinto que nós vamos fazer um grande trabalho juntas. Verdade. Estamos fazendo. Começamos bem pequenininhos lá na TV Facebook, e cada vez mais Orkut? Orkut, gente. Orkut já até dissolveu na época. Que Deus o tenha, né? Petrúcio Melo, que nos estendeu a mão primeiramente. E foi muito gostoso. Depois passamos para a Demais TV, depois passamos para a UOL, né, TV Mundi, e a gente vem crescendo, porque esse assunto é de interesse nacional. E não é só ufologia que a gente fala, não. Porque eu não sou só ufólogo, eu sou metafísica. A Kátia tem todos esses estudos dela. Então, a gente aprende muito uma com a outra. E a Kátia, quando ela foi nos Paranormais, eu me lembrei exatamente disso. Desse trabalho que nós íamos fazer juntos. Em mídia, ela falou isso pra mim. E, quer dizer, na época eu nem pensei, nossa, o que será, né? Mas assim... Quando eu vi a Kátia Gaia nos Paranormais, eu vi uma cena dela no apartamento do Chico Picadinho, você lembra disso? Lembro. Falei, a Kátia tá passando mal. Porque quando você conhece uma pessoa, né? O que você sentiu naquela hora quando você entrou no apartamento, Kátia? Porque eu vi que você não estava passando bem, eu te conheço só de te olhar, né? Foi uma das provas mais difíceis, porque foi impactante, sem dúvida nenhuma, porque em algumas provas eu tive realmente um contato pessoal, né, com um histórico que eu estava ali passando. Vocês não sabiam para onde iam, para lugar nenhum? Nós íamos com ouvidos, venda nos olhos, nada era falado, nós éramos proibidos até de conversar entre o grupo, e quando chegávamos nós íamos para uma locação que era distante do local. Você tinha que andar de olhos vedados também, às vezes todos com fone, para chegar no local. Então nós não sabíamos, Cris. E quando eu cheguei neste local, nós ficamos num restaurante, nos alimentamos, depois nós tínhamos que andar ali por aquela rua antiga, que é ali no centro da cidade, Rio Branco, se não me engano, que era o apartamento, e nós não sabíamos onde estávamos, nós íamos com segurança e subíamos no local. Eu me recordo que ao subir as escadas, eu já comecei a passar mal, e em 2 provas aconteceu. Assim, já aconteceu antes, né? E eu me lembro que naquele momento eu senti muito meu amparo, mas um amparo que é de proteção mesmo. E quando eu entrei, eu senti que ali era um lugar que poderia me fazer mal e me contaminar. E, gente... A energia lá era pesada, Kátia. Muito pesada. Apesar de tantos anos ter ocorrido os crimes, ninguém morou lá mais. Eu acredito, porque... Ninguém conseguia, a energia era muito densa. Por mais que o especialista estivesse lá e falasse, imagina, faz tanto tempo, cheiro de sangue, imagina. Nós que temos esta capacidade... Você sentia isso? Muito cheiro de sangue. Eu lembro que você chegou lá e você... Cheiro de ainda ferro. você relatou assim que você via pedaços de corpos... E seres, espíritos cortados. Nossa. Então você via o espírito vindo com o pescoço decepado, você via só o corpo, eu via somente ou sem braço, ou sem perna, estendendo às vezes as mãos, me pedindo alguma coisa. Nossa. E nós não podíamos fazer nada. Por quê? Grande, né? Porque antes tiveram pessoas que foram lá para fazer a prova, aí depois teriam outros, e nós não podíamos limpar o ambiente. Todos nós sugerimos ajudar, mas não podíamos. O próprio Celso, em algumas provas, ele passava mal, a gente não podia cuidar, gente. Olha que interessante. Eu senti, assistindo, eu fiquei muito preocupada com a Kátia, liguei para ela logo em seguida, né, porque ela também estava assistindo, porque foi gravado. Então,
Mas, Eu Kátia, estava recém-operada. é muito difícil, né, sentir essas coisas, né, Kátia? Muito. Agora, como que a gente pode ensinar o nosso internauta a desenvolver essas percepções? Como, Kátia? Bem, nós precisamos primeiro entender o processo. Se eu estou alinhado ao quê? Porque muitas pessoas, elas se deram, elas viajam mesmo na maionese, mas muitas pessoas são dotadas de dons como todos nós somos, só precisamos ter a certeza do que é. Então é conversar com essas pessoas, elas precisam desenvolver essa empatia de se comunicar e dentro de uma conversa com pessoas que já entendem de paranormalidade, não é um psiquiatra e às vezes um bom coach ou um psicólogo que tem essa vertente, eles podem sim entender, mas um psiquiatra é muito difícil. Ou pessoas que já têm os dons e trabalham com isto. Faz um coach para te ajudar a desenvolver, porque nós vamos acompanhando este processo. Então, desde que os paranormais aconteceu, eu tenho pessoas que hoje Você ajuda a desenvolver. eu desenvolvo com eles. Isso mesmo. Que não é a sua mediunidade, apesar de ser um dom paranormal. Nós estamos falando de clarividência, clareaudiência, a fala mais alinhada, porque você tem que pensar, sentir e falar em sintonia. E não é falar o que vem na boca, né? Tem que ter um filtro. Nós não somos donos da verdade, nós somos apenas um instrumento de alguém que quer se comunicar. Então, eu e minha equipe trabalhamos juntas. Nem tudo se fala, se omite e nunca minta. Não usa o dom para desejar o mal ao outro e muito menos para querer tirar benefícios disso. Porque no desespero as pessoas que nos procuram, Cris, você cobra o que quer e tem quem pague. E, é uma responsabilidade, e a consciência, né? Eu sou muito tranquila. Particularmente eu vejo isso com muita responsabilidade, porque é o seguinte, é um comprometimento que você se amarra aí com essas consciências vidas e vidas, caso você esteja aí levando elas para um caminho equivocado, né, Kátia? Kátia, como o sentido nessa questão, o sentir, por exemplo, eu tenho um dom que às vezes eu de sentir as coisas, sabe? Não, é muito diferente do seu, mas de sentir, de me projetar, são dons diferentes. A projeção astral é uma paranormalidade. Eu faço um dom. Eu faço não, eu saio involuntariamente assim, né? Mas assim, isso também se aprende, né? Projeção astral se aprende. Clareaudiência, Kátia, tem como aprender isso? Não aprende, você vai captando, porque muitas pessoas falam assim, eu ouço coisas. Você ouve o quê? Amparo ou interferência nociva? Né? Você tem que saber lidar com isto e questionar. Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo, eu tenho medo dos vivos, eu não tenho medo dos mortos. Mas eu respeito os mortos. Então eu respeito aqueles que estão vindo, sejam eles de que esfera for. E eu converso, porque eu ouço. Muitas vezes eu mais ouço do que vejo. Então eu tenho realmente ao meu redor este amparo para que nada me provoque um problema de doença mesmo. Porque quando você está envolvido com energia nociva de uma pessoa agressiva ou de um espírito maligno, eles atuam na sua saúde, sim, e também no seu calcanhar de Aquiles, seus maiores medos. Então, é bem interessante. As pessoas que assistem Harry Potter, por exemplo, o mundo não é aquela fantasia total, mas nós podemos compreender algumas coisas que são colocadas ludicamente para que vocês aprendam que por trás existe muito mais. A magia, ela é muito mais do outro lado do que você está fazendo aqui. Então, para nós paranormais, nós conseguimos ver também o que está sendo feito. O que está acontecendo, né? E aí vocês percebem as energias que estão sendo enviadas para as pessoas, né? E a magia, ela me trouxe esse dom de sentir muito mais o ambiente, né? Eu devo muito isso ao meu mestre e tudo aquilo que agregou, porque são méritos de pessoas que vão para estudar e não só para colecionar certificados.
Mais do que isso, é vivenciar aquilo que você aprende. Você fez magia no colegiado do Rubens Saraceni, que aliás esteve conosco no Enigmas. Foi, né? na TV Mundi. Foi maravilhoso estar com ele, uma pessoa muito esclarecida, né? Bem, Estudei Kátia, por 15 anos. nossa, eu sei que desde Todas criança a as Kátia magias. Gaia já vem, né, com essas para-percepções que eu falo, né? E ela vem atuando há muito tempo e conhece muito, né? Até porque, como você disse, às vezes eu lembro de um dia, eu vou contar uma coisa da Kátia aqui, que ela me ligou e falou assim pra mim: eu tenho a sensação de que eu vou morrer hoje. Você lembra disso, Kátia? Tenho, né? Lembro. Eu falei: nossa, Kátia, para com isso. Lembro. Foi atravessar a rua, foi atropelada por uma moto que jogou lá longe. Foi acordar no hospital, lembra disso, Kátia? Lembro, Cris. Então, uma loucura, né? Foi a última pessoa com quem eu conversei. É verdade. Eu cheguei pra ela e falei assim: Cris, tô com uma sensação horrível, hoje eu não tô bem. Mas assim, eu não lembro depois, eu só lembro que eu desliguei o telefone e não lembro mais nada. E fui atropelada 2 quarteirões acima. Então a Cris foi a última pessoa com quem eu comigo conversei. no celular. Se eu não tivesse aqui, você tinha sido a última. Cris. Graças a Deus que ela tá Mas aqui, eu né? estou aqui. Graças a Deus, né? E uma outra coisa interessante, eu fui num certo centro espírita que tem em São Paulo, e a Kátia Gaia me pegou pelo braço e falou assim: Cris, cai fora daqui, essa pessoa vai te arrumar muitos problemas. Aí eu falei: ai, Kátia, Até para. antes de lá, hein? Para com isso, vai, Kátia. A pessoa é gente boa. E depois eu confirmei que a pessoa não tinha nada de gente boa. E ela realmente, essa pessoa me causou muitos problemas. Então, assim, confio muito no taco da Kátia, porque eu conheço a Kátia, convivo, sei com quem estou lidando, né? E conheço também o lado de ética dela, de fazer as coisas. Agora, Kátia, tem pessoas que já nascem com essas percepções e até enlouquecem, né? Vamos falar a verdade? Verdade. Se você não souber lidar com o parapsiquismo e não tiver maturidade, você enlouquece sim, pira, né? Sim, Eu é acho uma que avalanche de é uma energia. avalanche, né? Você acha que nos hospitais, né, psiquiátricos tem muito paranormal que na realidade não é louco, está vendo outras dimensões? Qual é a tua visão sobre isso? Com certeza. Tanto que em determinado momento que eu estava estudando magia, a gente tinha muita vontade de praticar em alguns lugares assim. Porque nós sabemos que a mediunidade desequilibrada, que é um dom, muitas pessoas piram nisto. E muitas pessoas que são muito racionais e que não praticam, né, esses dons, elas se tornam também com problemas mentais. Então nós queríamos, fomos até um local, pedimos acesso, nos foi negado. Por quê? Nós não colaboramos, né? Remédio dá mais lucro, doença dá lucro. Então para que curar? Mas nós pudemos pelo menos entrar e ver pessoas, mas não pudemos fazer nada. Kátia, nesses locais, assim, quando você diz que... uma coisa que eu gostaria de dizer, vocês veem, tem coisas que vocês não podem mexer? Tem coisas que nós não podemos fazer. Por exemplo, um chip ou um implante. Se fala muito no nosso meio ufológico. É verdade. E também, hoje, pela apometria, pela espiritualidade quântica, né? Pelas vertentes aí de terapias quânticas, implantes e chips. Precisa ter muito cuidado. É necessário, inicialmente, neutralize, acompanhe o caso. A remoção, ela pode ser muito prejudicial à pessoa. Por quê? Porque muitos dos chips, eles são colocados na parte nervosa, né? Dentro do sistema nervoso central e ligado à nossa pineal, para que você vá perdendo força e qualidade, né, de raciocínio. Então é para realmente causar um dano neurológico. Então, se você remove, isso pode ser nocivo e causar realmente a loucura, a esquizofrenia. Até o Alzheimer a gente já detectou isto. Então, não pode ser removido, ele tem que ser neutralizado. Não precisa remover, neutralize apenas. Então, é importante isso, Cris, porque nós aprendemos em várias vertentes da magia e também até por estudos dentro da ressonância.
para que você não seja o causador de uma doença. É porque as pessoas às vezes colocam a mão onde não pode, né? Não, as pessoas acham que são deuses, Uma coisa né? que a gente pode também perceber é que o assediador sempre está imune, às vezes está até em comunhão com a própria pessoa. Isso eu vi muito nas pesquisas que eu fiz em centro espírita. Eu oriento as pessoas. O orientador ali, ele é tão ego-siderado que ele está com mega de um assediador e está falando em nome de pleidianos, médicos. Na realidade não são médicos, são megas assediadores que estão ali retirando a energia vital das pessoas que estão ali. Isso. Eu tratei uma pessoa, desculpe, nós temos tempo? Claro, temos. Eu tratei de uma pessoa há muito tempo atrás que ela não estava mais comendo. Ela perdeu a vontade de comer. Essa vontade de não se alimentar está ligada eu não quero mais viver. Sim, sem dúvida. Né? Porque nós ligamos muito o alimento à vida. Uhum. E ela veio para uma sessão e foi detectado nesta sessão, onde nós fizemos um mapeamento dela energético, de que havia sim um implante. E essa pessoa, a gente, no caso, neutralizou esta ação, e aí nós começamos a aplicar o reiki na época também. Magia, cristaloterapia, terapia com os cristais, né? Para quem Sim. conhece, e o reiki. Esta pessoa saiu de lá com fome. Olha só. Né? Aí nós servimos café, bolacha, aí ela retornou nas sessões e aí a vida caminhou. Então basta você entender, se coloque no lugar do seu paciente, do seu consulente. Não seja Deus, nós somos apenas um instrumento. Ouça o amparo, não ouça o ego. Pois é, o ego é a sua sombra. Kátia, nesse desenvolvimento de parapercepções é diferente do desenvolvimento de mediunidade que fazem no centro, pelo que eu estou entendendo, né? Bem diferente, né? Bem porque eu sou paranormal e também médium, desde que eu me conheço. Então, são dois aspectos bem diferentes, porque a mediunidade é uma forma de você manifestar uma paranormalidade. E hoje, o que nós vemos muito nos centros é a falta do desenvolvimento correto. Peço licença para falar como dirigente que sou, e nós precisamos ter a noção de quem é aquela pessoa. Ela não é só mais uma que vai pagar a mensalidade. É um ser humano que veio com fé desenvolver os seus potenciais. Então, é um a um. Aí nós vemos aquelas casas imensas, enormes, que você não sabe nem o nome da criatura, mas ela está lá acreditando no teu trabalho. Não. Tem que ter este momento com aquela pessoa, saber o que ela precisa, porque muitas pessoas em desequilíbrio não podem desenvolver a sua mediunidade. Sem dúvida. E a maioria é isso que a gente vê, Cris. Ah, com certeza. E fala em nome da entidade, eu falo em meu nome, a minha entidade, se ela quer, né, o guia, enfim, quando eu trabalhava em algum local, quando eu estava ali adaptada dentro de um templo, a entidade ela se manifestava não para falar para mim, e sim para quem é o interessado. Claro. E hoje a gente vê que a mediunidade se tornou uma forma de você lavar roupa suja, falar o que tem que falar. Verdade. Mas tem muitos médiuns bons. Mas eu realmente não gosto do que eu vejo hoje em muitos lugares. Kátia, eu fiquei muito decepcionada nessas pesquisas que eu fiz, né? E você sabe por quê? Porque eu vi muita coisa que não casava, não né? casava, sabe? Não casava. O guia diz que é amparador e aí ele é arrogante, o médium já é arrogante. Quer dizer, é muito mais o médium exercendo a sua arrogância do que o próprio espírito, né, que vem. Se ele esteja ali macumunado ou não com o assediador, mas a gente vê que é um processo de assédio, né, muito pactuado, sabe? Verdade. Então, assim, eu vi muitos dirigentes aí que, sinceramente, eu quero distância, porque realmente não... É muito show e muito pouca show, espiritualidade. Muito circo e pouca, né? espiritualidade. E falando em pouca espiritualidade, nós estamos vendo aí um caso, que é do João de Deus, que lamentavelmente, o que nós estamos vendo excede até as questões de mediunidade. Agora parece que está envolvido com outras coisas que estão Tráfico dizendo... de armas, então, de bebês. Que coisa triste, né, Kátia? Ele tinha realmente esse dom de cura, não tinha, Kátia? Lá atrás. Quando ele descobriu, eu tenho a certeza de que no início, bem no início, ele tinha sim essa força. Mas ele se moveu por outras energias do ego, né? E aí as entidades que diziam que ali estavam deixaram de existir.
Sem dúvida nenhuma, porque passa longe. Aí ele começou a servir aqui. Aí ele, né, porque... Para pra pensar, né, Cris? Sinceramente... É muita idolatria também em cima do cara, né, Kátia? Mexeu demais com a ego dele. E eu, como mulher, eu tento me conter no meu momento de falar, né, extravasar minha opinião, porque eu fico indignada por uma pessoa representar a espiritualidade, por, né, causar danos a tantas mulheres, e por ser uma pessoa tão snob, né, a forma como ele se apresentou em todas as entrevistas, ou os momentos que ele foi fotografado, sempre como uma pessoa debochada. Então você vê que é um assediador puro, né, encarnado. É um mega assediador, né? Então... Imagina quantas pessoas não estavam ali cedendo energia para manter esse assediador, né? Verdade. Na realidade, eu acho, do ponto de vista, que aquele terreiro dele lá, aquela coisa, deveria ser fechada, no meu ponto de vista. E não vai demorar muito, porque não existe um sucessor, porque ele monopolizava. Até bem, ele tem os asseclas dele ali, porque a gente vê como uma instituição não espiritual, e sim uma facção, alguma coisa de poderio desviado. E vamos pensar que se existe um tráfico de bebês, são os que ele gerou, só pode ser, porque ele dava um cala-boca com estudo, com sei lá o que mais para as mulheres. Então, quer dizer, as mulheres também foram coniventes, muitas gostavam de ter sido escolhida, de terem sido escolhidas. Sei lá o que se passa na cabeça das pessoas, porque para você ir para um lugar desse, você tem o quê? Conexão. Então, faz parte de um grupo karma que está ali depurando negativo, o que precisa. Né? Enfim. Uma coisa certa, Kátia, pelo que nós falamos em pauta anterior já, este é um ano muito especial, né? De cair de máscaras e também eliminar grosseiramente, na cara dura mesmo, as pessoas que não estão ligadas à religião, como dizem, né? Então não compre nenhum pedacinho no céu, né? Se você lê a Bíblia, eu acho muito bacana, eu até tive uma experiência interessante vindo pra cá, de uma senhora falando assim: você lê a Bíblia? Aí o senhorzinho falou assim: não, minha senhora, eu nunca li. Ela falou assim: mas tem que ler. Ele falou: mas a senhora falou que era analfabeta, porque a senhora está pedindo para que eu leia. Então nós estávamos falando de um senhor de 82 anos e uma senhora fanática. Eu achei o máximo, porque todo mundo riu na sala de espera, né? Então eu olhei, eu falei assim: ô, voz da sabedoria. E queira ou não, na verdade, assim, o que a gente vê é que esse é um ano tão que vem para limpar essas coisas, né? Incrível. E que venha mesmo, que permaneça o que é o bom, o bem, né? Principalmente o que é bem para todos, não só para uma pessoa, e que permaneça o que é sério, o que realmente traga luz, né, na consciência das pessoas. E nós temos aí a espiritualidade reinando este ano. Olha só. E nós não podemos deixar de pensar assim: quem de fato faz o trabalho dentro do bem, permanece. Quem não, desculpe, você vai ter que escolher outra profissão. E não adianta comprar bilhete para nave espacial, para ir para Aquária, para ir para Pleiades, para ir para Arquituras, porque o negócio é resolver aqui agora, tá? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ter um senso mais apropriado, porque a ufologia precisa de gente séria, né? Sem dúvida. Então, vamos fazer nossa parte. Eu vejo tantas pessoas ainda em pleno século XXI buscando algumas informações que são muito simples. Então não seja um Ctrl+C, um Ctrl+V. Isso aí, pesquisa. Seja uma pessoa que se interesse por si próprio. Tá tudo aqui dentro. Autopesquisa, gente. Pessoal, autopesquisa. Tá tudo aqui dentro. Nós somos deuses inativos. Vamos acionar nosso Deus ativo. E a paranormalidade, né? Essa forma que a Kátia fala, de saber, de sentir, é aprender também. Tudo é aprendizado, né, Kátia? Eu acredito que a minha experiência como 20 anos dentro deste mercado, eu falo com muita honra, eu trabalho há 20 anos com a espiritualidade, nunca me apropriei dela de forma nociva e sempre fazendo o meu melhor e sempre melhorando mais. Eu pude conhecer muitas pessoas e o que mais me dá prazer é que muitas delas continuam comigo esses 20 anos. É isso aí. É isso aí. Aí demonstra quem é você, né, Kátia? Não é? É verdade? Bom, pessoal, uma honra estar com a Kátia Gaia. Nós temos aqui mais um minutinho só, Kátia Gaia.
Queria que você deixasse uma mensagem final, deixasse seus contatos para quem quiser passar com a coaching Kátia Gaia também. E deixa o seu recado, Kátia. Você quer saber o seu dom? Pode me procurar, eu posso te orientar. Não farei por você uma coisa que é para você fazer, mas eu estarei ao seu lado sem dúvida nenhuma. É só me procurar. 11 991 18 5320 ou meu site soldegaia.com.br. Porque o normal, Kátia Gaia? O normal é o quê, Kátia Gaia? É ser paranormal. Eu nunca imaginar que isso realmente... Quando eu fui gravar os Paranormais, Cris, eu falava, gente, eu nunca imaginei. Mas é a minha frase. É isso aí. Pessoal, gratidão a vocês que nos assistem. Uma honra estar com vocês todas as quartas-feiras, às 20h30 aqui na TV Galáctica. Um beijo a todo o pessoal da produção da Galáctica. Um beijo a você, Kátia Gaia. Gratidão, Uma honra Cris. enorme estar com vocês. Até o próximo Conexão X. Vem com a gente nessa jornada.